deixar anexado no grupo, que é bem importante, alguns colegas não conseguem assistir nem participar, então por esse motivo eu sempre gravo. Bom, vamos dar início à nossa aula atividade? Então, era bem interessante a aula atividade de hoje, eu faço questão de fazer com vocês e espero que vocês participem também. Então, foi apresentado para vocês vários textos com algumas atividades lúdicas ou pré-desportivas do futsal e alguns outros esportes. E com base nessas atividades que foram passadas para vocês nesses textos, vocês teriam que fazer alguma atividade de acordo com o que foi proposto. Poderia ser um jogo, poderia ser uma atividade lúdica ou uma adaptação lúdica, ou uma brincadeira. Antes da gente iniciar, eu preciso saber se vocês sabem a diferença de um jogo e de uma atividade lúdica. Podem ativar os microfones, pessoal. Ninguém vai responder para mim qual que é a diferença de um jogo. Vocês não precisam responder com exatidão, mas o que vocês imaginam? Qual a diferença de um jogo e uma atividade lúdica? Quem ativou o microfone? Vamos ver. A Cris está com o microfone ativado. Vai falar alguma coisa, Cris? Oi, prof. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Atividade de jogo, creio que seja exemplos, o futsal, o vôlei, né? E todos mais. O lúdico é quando você mexe com a imaginação do aluno? Também. Também? Então, assim, tudo isso está certo. A diferença maior entre os dois, para vocês terem uma ideia, e como é bem interessante essa diferença, é que o jogo ele tem uma regra pré-estabelecida. Igual você falou, no futsal, no vôlei, são regras. Então, as regras precisam ser seguidas. E nas brincadeiras, na atividade lúdica, o caráter é outro, não é desportivo, como nos outros esportes, como nos esportes, e sim, as regras são mutáveis. O que quer dizer mutáveis? Elas se adequam de acordo com a quantidade de participante, com o ambiente, de acordo com a idade. Então, é só vocês lembrarem de quando vocês eram crianças, as brincadeiras populares que vocês faziam na rua. Vocês brincavam na escola, ou que vocês faziam entre os amigos de vocês. Aquilo era uma atividade lúdica, e o lúdico nos dá prazer. Então, é uma atividade prazerosa para a criança. Não que o esporte não dê, mas é para vocês entenderem essa diferença, esse princípio de atividade entre a diferença de uma atividade lúdica, de uma brincadeira, para um esporte propriamente dito ou um jogo. Beleza até aqui? Sim. Tá, e o pessoal hoje vai participar, tá, gente? Todo mundo vai participar da aula atividade. Bom, a partir disso, vocês teriam que fazer uma atividade que era um jogo ou uma brincadeira, indicar a faixa etária, ou seja, para que idade essa atividade será proposta, explica o desenvolvimento da atividade, se é uma atividade individual, se foi sozinho, em dupla, trio ou coletiva, e o que cada pessoa irá fazer na atividade. Dê um nome para a atividade e mencione quais são os objetivos dela, ou da atividade, ficou bem repetido aqui. Por exemplo, objetivos: estimular o controle, domínio de passe, tempo de bola no início da aprendizagem do futsal. Então, essa atividade que foi descrita, esses objetivos, provavelmente é de um pré-desportivo. O que é uma atividade pré-desportiva? É uma atividade na qual você apresenta um esporte, mas você não coloca regras fixas do esporte. Um exemplo de atividade desportiva bem legal, que todo mundo já brincou um dia, é a queima ou caçador. Vocês podem utilizar essa atividade como pré-desportivo do handebol. Por quê? Porque desenvolve bastante a questão do passe. Então, só para vocês entenderem ali. Agora, como eu dei esse tempinho para vocês, das 7 até as 7h30,
Cada um de vocês estão em 6 aqui hoje. 6, né? Isso, vocês estão em 6. E vocês irão, cada um de vocês, exemplificar para mim. Não precisa ter vergonha. Qualquer coisa eu auxilio vocês, se vocês tiverem dificuldade. Não precisem ativar a câmera. Só ative o microfone para nós ouvirmos vocês. Então, vamos começar? Vamos. Vai começar, Cris? Posso. Ok. Tá. Primeiramente, prof, eu sempre falo, escrevo nos meus textos que a mente e o corpo, ele é uma única coisa, né? Sim. Nós, como educador físico, vamos ser daqui 4 anos, né? A gente tem que aplicar atividade física de acordo com a idade da pessoa. Não podemos aplicar atividade física numa criança pesada, né? E nem numa pessoa da terceira idade. A gente também tem que explicar regras, caso isso seja jogos, né? Sim. E limites, né? E sempre levar esse aluno num lugar adequado para essa prática desse exercício, independente de qual seja, né? Sim. O meu exemplo vai ser a dança, eu tiro por mim. Então, eu vou te trazer o meu exemplo, o que a dança está me fazendo bem e hoje em dia está crescendo muito. Então, eu vou colocar minha faixa etária de 30 anos, né? Sim. Tenho 2 filhos. O que a dança me proporciona? Quais são os benefícios da dança, tanto para mim e tanto para todas as mulheres, né? Ela trabalha com o corpo inteiro, na sua totalidade, né? Tronco, pernas, o braço. Ela ajuda muito no bem-estar, ela ajuda na autoestima da gente, no combate do estresse. Até pessoas já saiu até entrevistas, pessoas com depressão no Fantástico, que começou a fazer essa prática física, que ela é uma prática física, e começou a se sentir bem, pessoas com depressão. Além da queima de caloria, ela ajuda a estimular a circulação sanguínea, claro, tonifica os músculos e trabalha com o equilíbrio e a coordenação motora das pessoas. Essa foi a minha atividade. Ai, gostei. Nossa, muito bom. Que bom. Sim, e você falou com bastante propriedade. Você é professora de dança, Cris? Prof, ainda não, mas eu tenho muita vontade. Ai, que legal. Mas, continue nessa sua vibe, que é muito... a dança, ela vem sendo muito evidenciada de uns tempos para cá. Então, se vocês prestarem atenção, surgiu bastante vertentes da dança. Então, Sim. nós temos os mais conhecidos aqui, nós temos o fit dance e temos a zumba. Então, assim, o benefício é tudo isso que você disse e muito mais, porque, além de tudo, é uma atividade física que libera endorfina. Então, a endorfina é a nossa, é uma droga do bem-estar, vamos colocar assim. Então, faz muito bem para qualquer idade, em qualquer idade, tanto para dos pequenos até para a terceira idade, exatamente com aqueles cuidados que nós temos que ter com as doenças pré-existentes e as doenças crônicas. Mas, parabéns, gostei da atividade. Obrigada. Próximo, pessoal, vamos lá, mais alguém? Nós temos mais 5 alunos, hoje todo mundo vai participar, nem que for rapidinho. Eu vou começar a chamar. Vou começar pelo primeiro da lista em ordem alfabética aqui para mim, que aparece, na verdade. Daniel. Oi. Vamos conseguir a sua atividade? Eu fiz um jogo da velha, que é uma coisa do futsal, assim, que eu fazia bastante. Ai, que legal. Compartilha com a gente, então. Daí, assim, faz a marcação do jogo da velha na quadra, né? Aí põe 2 golzinhos, né? E trabalha a precisão. Daí aquele que acerta vai lá e põe um colete na marcação do jogo da velha. Daí é um jogo para ser em grupo, assim. Ai, que legal. Eu conheço
Você já terminou? Se eu interrompo você. Não, já é mais ou menos isso. Então, eu conheço uma variação dessa atividade, que dentro de atividades de jogos, brinquedos e brincadeiras que vocês terão no próximo semestre, vocês vão vivenciar essa atividade. Nós temos uma divisão de jogos, então nós temos os jogos motores, temos os jogos pré-desportivos e temos os jogos intelectuais. E essa atividade, ela se enquadra nos jogos intelectuais. Só que essa variação que você trouxe de fazer o gol primeiro e depois você fazer o jogo da velha propriamente dita é diferente, então ficou bem legal. Então no próximo semestre seria legal você mostrar para a gente também essa sua variação. Mas é um exemplo bem legal, porque além de trabalhar o intelecto, que tem essa questão de ser um jogo intelectual, nós trabalhamos precisão, coordenação motora ampla, coordenação motora fina e agilidade e velocidade. Então, olha só quanto nós estamos desenvolvendo em uma atividade só. Gostei bastante também, Daniel, parabéns. Obrigado. Vamos agora para o próximo da minha lista, que é Gabriele. Vamos lá, Gabriele. Conseguiu fazer a atividade hoje? Oi, prof. Oi. Tá, mais ou menos até. Vou tentar falar. Sim, qualquer coisa te ajuda. Tá, o que mais, na verdade, eu e meus irmãos, a gente brincava na rua mesmo, o Betis. Não sei se alguns conhecem, mas eu vou explicar um pouco como é que na verdade. É só duas pessoas cada lado, de uma distância, né, que dê para correr a bola. Uma pessoa fica batendo, tem 1 litro que você tem que tentar acertar, e outra pessoa ficar para correr caso a outra pessoa adversária jogar a bola, no caso. E é mais ou menos isso. Isso, bem interessante também esse jogo. É um jogo que nós denominamos ele de jogos populares. Uhum. E tem mais alguma coisa? Acho que era só. Ok. Então, essa atividade vocês também farão no próximo semestre. Então, todos esses jogos que foram apresentados, vocês vivenciarão na prática. Para vocês terem uma ideia, são jogos que eles vêm se perdendo com essa geração nova. Pode ser que seja muita influência da tecnologia, que as crianças não estão brincando, e nós vamos ver o reflexo disso quando nós passarmos por essa pandemia. Então, já perdura 1 ano, pelo menos aqui no Brasil há 1 ano, e as crianças não estão brincando, as crianças não estão fazendo atividade física na escola, e as crianças não estão brincando em parques, nem em condomínios. Então, o que acontece? Além de não estar desenvolvendo o social, que é essa questão da sociabilização, que o jogo é muito importante, elas estão perdendo esse aprendizado motor. Então, nós, como vocês, como futuros professores e futuros profissionais de educação física, o grande objetivo nosso é apresentar esses jogos, nós resgatarmos esses jogos antigos e esse brincar. As crianças hoje não estão brincando. Então, porque eles têm acessibilidade ao computador, ao tablet, ao celular. Isso vem fazendo que eles se desinteressem pelo lúdico, por correr, por brincar. Então, é uma atividade muito legal. Eu mesma adorava jogar Betis. E parabéns, Gabriele, gostei bastante. Obrigada. Próximo da minha lista é a Jéssica Pazinato. Prof, na verdade, eu também fiz a minha atividade sobre dança. Mas pode falar, pode continuar, não tem problema. Então, eu também comentei, escrevi aqui sobre isso, porque é algo que influencia bastante também na minha rotina. Há um tempo atrás, eu sofria bastante com ansiedade, e na dança eu encontrei um caminho para aliviar isso. Além de estresse,
outros sentimentos, né? Sim. Melhora muito no foco, na coordenação motora, nosso sistema cardiorrespiratório também sente muita diferença. E acho que é isso, a Cris explicou muito bem. Só um complemento mesmo. Mas que legal, é bom assim, eu gosto de ouvir a opinião de vocês. Eu sei que nesse momento seria muito interessante nós estarmos na sala, não podemos, né, estar, mas é muito interessante essa participação e essa opinião de vocês, porque a gente já conhece, já vou conhecendo um pouquinho vocês, nós tivemos 3 semanas no máximo de encontro na aula, com os alunos que estavam indo, e é bom conhecer vocês, e que bom que a música te trouxe esse benefício a dança, né, te trouxe esse benefício tão grande, e isso é ótimo. O esporte, dança, qualquer atividade física, ele nos resgata. Eu tenho um outro momento, vou contar para vocês, a gente vai conversar sobre, mas eu sou adepta à corrida de rua, porque foi a corrida de rua que me resgatou, igual a dança resgatou você. Então, o esporte, ele está intrinsecamente envolvido com os nossos sentimentos, com o nosso bem-estar. Isso não é porque sou professora nem educadora física, mas o esporte faz muito bem. Isso é ótimo. Parabéns, Jéssica. Obrigada. Agora, vamos a Nicole. Oi, prof. Oi. Eu fiz uma brincadeira. Sim. Esconde-voo. Brincadeira coletiva para crianças com 9 ou mais anos. Um jogador estará com alguns objetos escondidos e irão passar a bola um para o outro, utilizando os fundamentos do voleibol. O indivíduo que estiver com o objeto terá que dar dicas com um desses fundamentos. E outros jogadores terão 3 dicas para adivinhar. Essa dica pode ser 3 fundamentos iguais seguidos, ou um diferente e 2 iguais, seja esses iguais intercalados com um diferente. Objetivo: passe de bola e raciocínio. Nossa, que legal! É um pré-desportivo no vôlei. Isso é ótimo. Gostei muito da atividade. Estava imaginando aqui. Obrigada. Se nós estivéssemos no polo, já ia pedir para você mostrar como que é essa atividade. Nossa, gostei muito. É uma atividade que dá para você adaptar em qualquer idade, porque dá para colocar como aquecimento. Nossa, muito legal. Parabéns, Nicole. Nossa, vocês são muito criativos, pessoal. Obrigada. Agora o Lucas. Oi, tá me escutando? Estou. Você é novo, né, Lucas? Sou novo. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, eu fiz uma atividade aqui. A faixa etária da idade, pode ser para qualquer idade. É um ataque e defesa. São 2 pessoas com uma bola. Uma ataca e a outra defende. Essa brincadeira também pode ser como um aquecimento para um jogo. Profissional, essas coisas. Sim. E essa é a atividade que eu fiz. Tá, mas ataque e defesa em qual modalidade? Do voleibol. Ah, do voleibol. Isso. Ai, que legal. Você é atleta, Lucas? Sou. Eu cheguei a ser profissional, só que daí eu fraturei a minha una do braço. Ai, que pena. Nossa. Só que na parte do futebol eu fui. Ai, mas que legal. Nossa, bem envolvido com o esporte. É uma atividade muito legal também. E dá para nós colocarmos esse ataque e defesa e nós conseguimos trabalhar também outros fundamentos, ataque e recepção. Isso. Nossa, muito legal. Eu já fico imaginando aqui. Ai, semestre que vem, nossa, as práticas serão ótimas, gente. Se Deus quiser, nós saímos dessa. Pessoal, então, parabéns a todos. Gostei da atividade que vocês fizeram. Vocês são bem participativos, é isso aí. A vergonha tem que ficar guardadinha lá no bolso, porque vocês irão trabalhar com pessoas. Igual um dia eu comentei na sala, às vezes os colegas têm vergonha de falar e ser julgados, e vocês não precisam ter medo, não. Porque não julgarei vocês, porque eu também já fui aluna, e os colegas também não farão isso, mas vocês estão de parabéns.
Vamos para os avisos agora, porque já são 10 para as 8, daqui a pouco começa a aula de vocês. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Bom, pessoal, eu fiz ao invés de mandar no grupo um monte de coisa escrita, eu vou mandar um arquivo, porque o que eu estava percebendo? Em várias turmas, não só na turma de vocês, às vezes eu mandava um super texto lá, e vocês desanimavam na quarta e na quinta linha, e depois chegava no final, ninguém lia, aí perguntavam para mim o que estava escrito lá, prof, mas isso e aquilo. Aí para não ficar, não porque eu não quero responder vocês, mas para ficar mais fácil de vocês encontrarem o documento também, eu vou fazer assim todo o nosso encontro. Vou escrever tudo que for dito, explicadinho, vou explicar parte por parte. Depois vocês consultam, aí se surgir a dúvida fica mais fácil. Bom, nós estamos na teleaula 3 da disciplina de Cultura Corporal do Movimento. Então, eu sempre coloco os prazos mais importantes, não que os outros não sejam, mas esses prazos, essas atividades aqui, elas têm um peso maior de pontuação. Mas não esqueçam que vocês têm conteúdo web, que vocês têm atividade diagnóstica, atividade de aprendizagem de todas as disciplinas, tá? Eu só coloco os mais importantes, igual eu já passava para vocês em sala. Bom, avaliação virtual 1, 1º/3 a 5/4. Avaliação virtual 2, 1º/3 a 12/4. Então, a mais próxima do vencimento é a 1. Cuidado para não perder prazo. Se vocês perderem prazo, não esqueçam que vocês têm aquela substitutiva no final do semestre. Mas eu sempre digo assim, se vocês deixam acumular tudo para o final do semestre, vai ter substitutiva de todas as disciplinas. Então, tomem cuidado, anotem esses prazos para vocês não esquecerem. Fixem em algum lugar para vocês estarem sempre lendo e relembrando. O fórum, 8/3 a 29/3. Então, preste atenção que o fórum já está quase terminando. 1000 pontinhos, ainda coloquei aqui para vocês não esquecerem a importância. E 2 postagens. Postagens distintas. Então, assim, vocês postam uma vez, espera o professor corrigir, não espera terminar o prazo, tá, gente? Uns 2 dias ou 1 dia, se vocês fizerem com antecedência. Se ele não corrigir, já façam a segunda postagem, tá? Porque ele em algum momento vai corrigir as duas. E postagens diferentes, não pode ser a mesma postagem, que ele copia e cola, não dá certo. A prova de vocês, nós já temos a data já pré-estabelecida de todas as provas, para vocês não esquecerem. Prova da disciplina 5/4, 10/4. Opa, aqui eu coloquei quinta-feira, eu estava escrevendo para outra turma. Não esqueçam que vocês têm um dia para vocês escolherem para a semana de provas, mas deem preferência ao dia da aula. Eu sempre explico por quê. Porque eu estou disponível para vocês no dia da aula, das 7 às 22 horas. Então, no dia da prova, nós não temos aula atividade, e vocês podem assistir a teleaula em outro dia, que ela fica gravada para vocês. Porque aconteceu casos, na turma de vocês não, mas de outras turmas, na turma de quinta-feira, se eu não me engano, que teve um aluno que fez a prova, esqueceu de fazer a prova durante a semana e foi fazer a prova no sábado. E aí, no sábado, ele não quis mandar mensagem para mim. Eu iria responder, porque foi um caso esporádico, mas ele não mandou mensagem e ele acabou perdendo a prova. Então, qual que é o procedimento quando perde? Solicitar segunda chamada. Mas, para não haver essa questão de solicitação, além de ter um custo, custa R$ 45,00 se vocês não tiverem um atestado, por exemplo. Fiquei doente, não consegui fazer a prova, fiquei impossibilitado, tem um atestado. Aí vocês entregam esse atestado na secretaria, ou enviam esse atestado para alguém da secretaria, para vocês não pagarem nada para fazer. Mas, caso não tenham, vocês precisam solicitar a segunda chamada. E ela tem um custo. Então, deem preferência ao dia de aula, porque qualquer problema na prova, se vocês encontrarem alguma questão que está duplicada, ou que vocês veem que claramente está com erro de digitação e está ruim de interpretar,
Ou se vocês não conseguem acessar a prova, eu estou disponível para vocês das 7 às 22. Bom, atenção aos prazos da disciplina paralela online. Relembrando que vocês têm essa disciplina que ela foi lançada junto com a primeira, porém os prazos são diferentes da avaliação virtual e da prova. Mas vocês precisam se atentar também. Então, a avaliação virtual 1, 8/2 a 24/5. Avaliação 2, virtual 2, 8/2 a 31/5. Fórum, 8/2 a 26/4. E a prova, 24/5 a 29/5. Vocês têm uma disciplina 100% online, então, Educação, Cultura Digital, que ela só tem avaliação virtual 1 e 2. Então, os prazos são os mesmos para as duas, 22/3 a 26/6. Então, cuidado com os prazos também. E vocês têm uma disciplina chamada Educação à Distância, que vocês têm algumas, se eu não me engano, tem conteúdo web para vocês darem uma olhadinha. Então, entre na disciplina também, para vocês não perderem nenhuma atividade dela. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem me interromper, não tem problema. Bom, as nossas aulas teóricas, elas continuarão na modalidade 100%. Vocês ainda não têm prática esse semestre, mas se tivesse também, elas foram pausadas por um tempo, devido ao decreto. Então, para deixar bem explicadinho, para vocês... deixa eu só separar aqui, senão vai dar problema. Vou colocar isso aqui em azul, fica mais fácil de encontrar. Porque nós dependemos do decreto, e o decreto consta com o toque de recolher das 8 às 5, das 20 às 5. Então, por esse motivo, não podemos ter aula no polo, enquanto não se adequar ou se extinguir esse decreto. Mas continuaremos dessa forma, eu mediando vocês pelo Teams, então vai ser o nosso encontro sempre pelo Teams, nesses horários, das 7h30 até umas 8h20, mais ou menos. Eu espero que consiga terminar tudo até as 8h20, acho que até antes, para vocês conseguirem assistir a transmissão da teleaula. E durante a teleaula, eu sempre fico online lá no grupo para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida e queiram enviar questões para o professor que está ministrando a aula, vocês mandam ou no privado para mim, ou vocês enviam no grupo a dúvida de vocês, que eu já encaminho pelo chat para o professor, tá? Então, não fiquem com a dúvida. Caso ele não responda, eu respondo para vocês. Alunos que precisam realizar o desafio nota máxima, relembrando que o desafio nota máxima precisa ser feito o primeiro acesso até o dia 9/4, caso contrário, reprovem todas as disciplinas no semestre. Ou seja, o desafio é obrigatório. Eu já vou explicar aqui, porque o Lucas já aparece aqui para mim, e o Lucas é aluno novo, então já explico, Lucas, não se assuste. Nós temos o Luiz, Maria Eduarda, Daniel, Lucas, João Pedro de Camargo e o Wellington Trindade Bertelli, que precisam fazer até o dia 9/4. E como vocês farão? Vocês entram nesse link que eu vou enviar no grupo também. E a partir do momento que vocês entram, deixa eu só... Eu vou colocar aqui para vocês, somente para demonstrar para o Lucas aqui. Bom, ou pelo link, ou vocês digitam lá, desafio nota máxima. Vai aparecer esse site aqui, Estudiare. E aí vocês vão clicar. Nossa, que demora. Só um pouquinho, pessoal. A internet não colabora. Bom, esse login aqui é o e-mail ou o CPF de vocês. Vocês coloquem o CPF. Se não der certo, vocês enviam mensagem para mim. Fala, prof, não estou conseguindo, tá? O login e a senha é o CPF.
Então, tentem primeiro o CPF. Se não der certo, vocês mandam mensagem para mim que nós precisaremos resetar a senha. Mas não esqueçam, vocês precisam realizar, tá, gente? Porque é bem importante. Se vocês reprovam, eu não tenho o que fazer. Por isso que eu cobro vocês diariamente. Sempre mando recado para vocês não ficarem reprovados, que não será nada legal no primeiro semestre já reprovar por causa do desafio. Deixei todas as informações que eu falei, então acesse o CPF ou o e-mail, mas tentem primeiro o CPF e a senha CPF. Então, como que funciona? Vocês vão acessar, vão fazer um simulado, quem não fez ainda. Vão fazer um simulado, a partir desse simulado já vai gerar uma pontuação, e a partir desse simulado, toda semana vai ter listas que vocês respondem de questões, que vocês escolhem o tema. Só que tem as listas, as semanas de intensivo, que são semanas que são geradas mais de uma lista. Nessas semanas que são geradas mais de uma lista, vocês ganham mais pontuação. Então, do dia 15 do 3 ao 21 do 3, nós temos uma semana de intensivo. Do dia 29 do 3 a 4 do 4, também temos uma semana de intensivo. Dia 19 do 4 a 25 do 4, também temos semana de intensivo. 3 do 5 a 9 do 5. 31 do 5 a 13 do 6, tem duas semanas que tem intensivo. Então, vocês têm uma chance maior de vocês terem pontuação. O encerramento é dia 13 do 6, mas aí alguns alunos já me perguntaram esses dias, prof, mas não encerra dia 9? Encerra para quem não fez o primeiro acesso. Se vocês fazem o primeiro acesso até o dia 9 do 4, cuidado com o dia 9, que provavelmente vai estar sobrecarregado o sistema. Então, já coloquem na cabeça de vocês lá uns 2 dias antes. É bem rapidinho para vocês fazerem. E aí encerra todo o desafio. E quando encerra... Cadê? Acho que eu perdi aqui. Só um pouquinho, pessoal. Eu só vou pegar aqui uma tabelinha para mostrar para vocês a bonificação do desafio. Só um pouquinho. Então, vocês precisam de 1000 pontos no desafio nota máxima. E a cada quantidade de pontos é convertido para a disciplina de atividades interdisciplinares de vocês uma quantidade de pontos. Então, por isso que eu sempre digo que é bonificado ou gamificado. Que vocês ganham pontuação na disciplina, que essa disciplina é a disciplina do trabalho em grupo, tá? Então, vai ser acrescentado lá no trabalho de vocês. 1000 pontos, vocês vão ter 222 pontos, que é o mínimo. 2.000 pontos, 444, assim por diante. E acima de 9.000 pontos, vocês têm 2.000 pontos, que é o teto máximo ali, que não passa disso. Mas vocês precisam fazer. Então, vou repetir, pessoal, vou até colocar aqui em itálico, para vocês... E vou mandar no grupo também esses alunos, o nomezinho deles. Não que eu quero expor vocês, mas eu estou preocupada, porque nós estamos dia 22 do 3, e o desafio começou dia 8. Então, só não vale para os alunos que entraram agora, tá? Os alunos é a partir de agora. Mas também o prazo é até o dia 9. Então, cuidado. Bom, vamos aqui aos alunos que não realizaram a prova. Lista dos alunos que não fizeram a prova da disciplina de atividades alternativas e meio ambiente. E precisam solicitar a segunda chamada de prova, que será nos dias 14 do 6 a 19 do 6. Então, quanto antes já solicitar essa prova. A Maria Eduarda, João Pedro de Camargo e o Wellington Trindade Bertelli. Precisa solicitar. Caso vocês não saibam, enviam mensagem para mim, que eu ajudo, ou vocês passam o AVA de vocês, eu entro e faço solicitação. O que não pode acontecer é vocês ficarem sem fazer essa prova, tá? Se vocês ficarem sem fazer essa prova dos alunos que eu citei, vocês vão reprovar na disciplina. Precisa solicitar a segunda chamada. Bom,
Só para explicar, Lucas, você entrou agora, então você não vai fazer essa prova esse semestre, tá? Essa disciplina, automaticamente, ela vai entrar para você no semestre que vem. Bom, vamos falar do trabalho em grupo com os prazos. Eu já vou verificar como é que estão o cadastro dos grupos. Também vamos ver os alunos novos que precisam ser colocados nos grupos. Realização. Então, 8/2 a 4/5, até 4/5, tá, gente? Mas eu sempre digo, o dia que termina, vocês nem contam, porque vai estar sobrecarregado e vai aparecer um erro chamado erro 500, porque ele vai sobrecarregar o servidor e vocês não vão conseguir enviar o trabalho de vocês. Então, sempre tentem, sempre enviem uns 2 dias antes, para não ter problema. A correção, 8/2 a 24/5. Se tiver algo para ser corrigido, vai enviar para vocês, vai voltar para vocês reenviarem no período de recuperação, que é do dia 25/5 a 1º/6. Se tiver algum erro, vocês vão reenviar nesse prazo, e a correção da recuperação é 25/5 a 14/6. Eu coloquei aqui o ciclo de provas, essa já foi. A nossa próxima prova dessa disciplina, então nós temos mais uma aula, mais uma teleaula, depois nós temos prova, do dia 5/4 a 10/4, vou deixar as outras anotadinhas aqui, mas todas as provas eu irei comentar, irei fixar esse recadinho. Então, eu já envio no grupo, já vou salvar para não perder nada. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Às vezes só eu falo. Prof. Oi. Eu tenho dúvida do meu fórum. Eu olhei o meu acesso ontem. Até ontem ainda não tinha entrado meus pontos. Mas aparece alguma completude para você? 100%. 100%? 100%, aham. Então, o prazo de correção do fora é até o dia 31. Tá. Então, pode ser que o professor deixe para a última hora. Mas, se for, é verdade, igual os alunos deixam, os professores também, alguns deixam. O que pode acontecer, se não tiver nenhuma pontuação, aí você só entra em contato comigo e daí nós precisamos abrir um chamado na secretaria, tá? Tá bom. Mas vamos aguardar até esse prazo. Tá bom. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu tenho mais algumas informações para passar para vocês. Rapidinho. Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu ver aqui. Primeiro eu vou ver os trabalhos em grupo. Eu só vou olhar o bacharelado, porque da licenciatura nós temos um aluno só. Então, eu vou olhar aqui os trabalhos em grupo. Bom, ainda tem gente sem grupo. Então, vou fazer o seguinte. Eu enviei lá no grupo, no WhatsApp de vocês, e vou enviar novamente por causa do Lucas, que precisa ter essas informações de como cadastrar, de como fazer o trabalho. Então, eu já vou enviar novamente esse link, logo após eu finalizar aqui. Mas eu preciso de um grupo aqui, tá, gente? Indiamara, Jéssica e Lucas. Então, conversem lá no grupo de vocês, mandem mensagem. Todos estão no grupo, os 3 estão. A Maria Eduarda, eu conversei na secretaria, se eu não me engano, essa aluna é desistente. Mas vamos deixar ela aqui por enquanto, que aí a secretaria só está verificando para mim. Mas eu preciso de um grupo, da Indiamara, da Jéssica, da Silvia e do Lucas. Então, vocês façam esse grupo, conversem entre si, vou marcar vocês lá para vocês conversarem, porque nós temos um prazo para esses trabalhos em grupo, tá, gente? Igual eu passei para vocês. Não esqueçam. Outra coisa que eu quero passar para vocês é esse resumo. Esse resumo é o seguinte: são as atividades que vocês desenvolveram. Toda vez que nós finalizarmos uma disciplina, eu preciso passar para vocês. Aí eu já vou explicar o porquê. Alguns alunos às vezes me questionam assim no privado: ai, prof, mas você me expôs. Só que é o seguinte: a coordenação,
nos permite fazer essa, não uma exposição, ninguém está expondo ninguém, porque ninguém também vai ficar prestando atenção na nota dos outros. É só para vocês terem ciência do que vocês estão fazendo. Porque aí o aluno chega lá no final do semestre e fala assim, ah, mas a prof nem falou nada do resumo, nem mostrou o que a gente tinha feito, que a gente não tinha feito. Tá, e aí? Eu preciso mostrar isso para você. Vendo aqui, ó, eu já vi que a Cristina, já tem 1000 pontos do fórum, já está respondida a sua dúvida, Cris, olha só. Que ai, ótimo. Que bom. Acabei de ver ali. Que bom. Obrigada. De nada. Então, assim, ó, pessoal, deixa eu explicar para vocês o que é o que aqui, ó. Nós temos toda essa partezinha verde, quer dizer que foi feita. O que está roxo não foi feito. O que é essa parte? É atividade diagnóstica e atividade de aprendizagem. Então, vocês ganham um ponto se vocês fizerem. Então, façam, para vocês não ficarem sem pontos. Avaliação virtual, 1 e 2. Aqui do ladinho é a substitutiva, caso vocês percam alguma. Então, aluno que perdeu lá no final do semestre, tem a data aqui do dia 31/5, é o início. Então, ela dura uma semana. Conteúdo web. Vocês precisam visualizar para gerar ponto também, tá? Então, aqui tá em roxinho, não foi feito. Mas precisa fazer, perdão, ó. Essa aqui não aparece em roxo, aparece em cinza. Então, precisa ser visto. Esse engajamento só vai aparecer para mim no final do semestre, porque daí é o engajamento total de vocês. Aqui é o fórum, aqui é o livro, quem baixou o livro, quem fez a leitura. A prova, nem prestem atenção na nota dos colegas, que é chato. A teleaula, quem está assistindo, quem não está. Só lembrando que vocês precisam assistir 2 vezes. Hoje vocês assistem ao vivo. Depois, para gerar pontuação, vocês precisam assistir gravado, tá bom? Então, isso sempre foi dessa forma. O que acontecia antes, que é que vocês assistiam no polo, na segunda-feira, e no decorrer da semana, vocês assistiam novamente essa teleaula. Mas aí alguns dizem assim, ai, prof, mas eu vou ficar assistindo tudo de novo? Se você já se comprometeu e assistiu, passa o vídeo para frente. Mas isso só funciona com quem já assistiu, tá, gente? E aí completa, porque às vezes assistir 2 vezes, só se vocês não prestaram atenção na primeira vez, mas a aula é extensa. Então, se você não tiver um tempinho, aí pode dar um problema, mas precisa ser assistido 2 vezes. Bom, então essas são as atividades. Aqui está em roxinho, que é a aula atividade, mas ela não é contabilizada, então não se preocupem, porque nós fazemos essa aula atividade sempre online, igual nós fizemos aqui. E sempre irei apresentar esse resumo, tá? Então, teve alguns alunos que não fizeram a prova. Os alunos que eu citei, o João Pedro, a Maria Eduarda. E olhando aqui, alguns alunos vão precisar de recuperação, mas depois nós conversaremos a respeito. Não vou focar nisso agora, eu converso sempre no particular com os alunos que irão precisar de recuperação. Mas isso, no decorrer da aula, eu envio para vocês. Bom, nós temos aqui o Wellington, que é o nosso aluno de licenciatura. O Wellington também não realizou a prova, preciso conversar com ele também. Ele está no grupo, então eu preciso que você assista o Wellington. Mas, pessoal, continuem fazendo as atividades. Lembrando que vocês precisam fazer essas atividades para ganhar engajamento, que é a pontuação. Vocês precisam de 6.000 pontos, contando com a prova e contando com todas as atividades que vocês realizam no ambiente virtual ou no PDA, para vocês passarem na disciplina. E se vocês não tiverem pelo menos 1.500 de prova, que é o mínimo, vocês reprovam. Então, quem não tirou mais que 1.500 na prova, precisa fazer recuperação. A recuperação ela vem automática no final do semestre. Então, já vou só mostrar aqui para vocês novamente. O prazo, a data, perdão. A recuperação, para quem não atingiu. Vou até colocar aqui. Atingiu 1.500
Então, quem não atingiu 1.500 pontos de prova, precisa fazer a recuperação. A recuperação acontece dia 21/6 a 26/6. Então, não precisa ser solicitado nada. Deixa eu só colocar novamente aqui, porque saiu. Só um pouquinho, deu uma travadinha aqui. É isso. Então, coloquei aqui, quem não atingiu 1.500 pontos de prova, precisa fazer a recuperação. Não precisa ser solicitado nada, ela vem automática lá no final do semestre. Mas eu sempre envio, quando estiver bem próximo, o nome dos alunos que precisa realizar a prova, ou as provas. Vocês ainda têm várias provas durante o semestre. Pessoal, então, por hoje de avisos e recados eram só isso. A não ser que vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar agora. Tudo certo até aqui? Sim. Sim para todos? Sim. Então, vamos encerrar a nossa aula atividade às 8h45, 8h40, eu ia falar 45. 8h40 iniciar a teleaula de vocês ao vivo. Então, vamos assistir. Qualquer dúvida, estou online no grupo, acompanhando a aula também, caso trave. Aí vocês, eu sempre falo no grupo, converso, mas às vezes para vocês trava, para mim não acaba travando, mas qualquer dúvida estou à disposição. E qualquer dúvida também enviarei para o professor no chat as dúvidas de vocês. Ok? Então, encerro por aqui e continuamos lá no grupo, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite.